existe uma teoria chamada teoria dos orbitais moleculares. E essa teoria nos ensina que as ligações químicas não são simples como querem os livros de ensino médio. E aí você vai perguntar, então por que os livros de ensino médio não são todos queimados? E por que nós continuamos a aprender? Porque a história nos ensina que o ser humano precisou da teoria do octeto para aprender o que é ligação química, para depois avançar para novas teorias. E se a mente humana precisou disso, algo didático aí. Então, por isso que nós estudamos a teoria do octeto, que é falha. Nós sabemos hoje que cientistas não usam a teoria do octeto para fazerem a sua visão sobre uma substância química. Há teorias avançadas e quando um cientista da área química olha para a teoria do octeto, ele olha como o passado. Olha, um dia acharam que era assim. Que bobagem. Mas nós estudamos sim. Como seria uma ligação química pensando pela teoria do octeto? Por que nós estudamos isso? Para que você construa na sua mente as condições para um dia estudar a teoria dos orbitais moleculares. Eu estou te preparando aqui para que você entenda que o único erro dos livros de ensino médio é não explicar o que eles vão explicar. Eles vão explicar a você como é que você veria uma ligação entre átomos pela teoria do octeto. Seria mais ou menos o seguinte: numa aula de história, um professor dizer assim: vamos pensar sobre uma problemática qualquer da sociedade, da maneira como os gregos antigos pensavam lá com seus deuses e tudo mais. Antes de Cristo, como é que seria a solução desse problema? Aí alguém iria dizer: não, mas isso é pecado. Aí o professor ia dizer: não, pecado ainda não existe, foi antes de Cristo. Aliás, já existia, mas aí tem que pensar com a cabeça do Antigo Testamento, né? Então é bem isso. Quando os livros de química vão te ensinar como é que é a ligação química entre os átomos, eles na verdade só erram numa coisa. Eles teriam que dizer para você: olha, a gente vai aprender agora como é que os antigos pensavam que era. Só depois é que sua mente estará preparada para pensar da maneira que hoje os cientistas veem. Isso tem que levar você também a refletir sobre o seguinte: o que é a ciência? Ciência é algo transitório. Ciência não é, jamais foi, jamais será a verdade. Ciência é o limiar da visão do ser humano. Ciência é o que o ser humano consegue ver hoje, da escadinha que ele subiu. Mas uma hora, ele subindo mais degraus, ele vai enxergar além, tá? Então, o que eu estou te preparando aqui é para o seguinte: você viu aí que na história Bohr achou que átomos tinham como que uma linha onde os elétrons andavam por aquela linha, como se fosse o meridiano de Greenwich? Não, está errado. Então, depois de Bohr, vieram outros cientistas que mostraram: tem nada a ver. Não é verdade que os elétrons se movem numa órbita como se fossem os planetas ao redor do Sol. Isso não é verdade. Existem níveis, mas não é como se fosse meridianos do mapa mundi que dê para tracejar por onde vai passar. Não é. É energia. Energia que não se vê. Não é possível dizer: olha, nesse cantinho, vamos desenhar um mapa aqui do átomo, nesse cantinho tem uma energia, depois outra. Não é verdade isso. Então, você tem que pensar da maneira correta.